é que Jesus sabia como libertar. E Jesus queria fazê-lo. E ele foi a Decápolis com este propósito, amém? Com este propósito, com esta intenção. Não é por acaso que Jesus está lá. Não é por acaso que o demônio está saindo dos sepulcros para confrontar-se com Jesus. E Jesus também veio para confrontar-nos com nossos pecados. Amém? Amém? Jesus veio também para ter um confronto com nossos pecados. Bem, então, qualquer pessoa podia expulsar esse demônio? Não, só Jesus. Só Jesus podia expulsar demônios. Depois, os seus apóstolos, que receberam a imposição de suas mãos durante seu ministério, e depois os apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo, e depois alguns profetas que receberam a imposição de mãos dos apóstolos. Mas fora isso, não tinha pessoas com nenhuma capacidade igual a de Jesus. Bem, então, por quê? Porque o que Jesus fez aqui foi um milagre, foi um sinal da sua autoridade, do seu poder de libertar o homem da mais terrível situação de vida. Amém? Muito bem. Então, quando vira Jesus, o endemoniado foi ordenado a sair imediatamente daquele homem. E para fazer um pedido a Jesus, o demônio prostrou-se com reverência. O demônio não queria estar ali na presença do Filho de Deus Altíssimo. Mas já que ele estava, ele temeu muito e ele se aproximou de Jesus com muita reverência para lhe fazer um pedido. E quando Jesus expulsava demônios, para onde eles iam? Ele saía do corpo da pessoa e para onde aquele demônio que estava fazendo aquele serviço mal ia? Quando Jesus expulsava demônios, eles retornavam ao lugar de origem, né? De onde lhes fora permitido sair temporariamente, mas este lugar, o abismo, onde os demônios estavam presos, era um lugar de tormento. Então, esse demônio não queria voltar para esse lugar, né? Ele sabia que por pior que fosse, era melhor ficar por ali mesmo. Então, a luz visitou a região das 10 cidades. Os que jaziam nas trevas viram a luz na Galileia dos gentios, cumprindo a profecia de Isaías. Jesus podia mandar os demônios para o abismo, para o tormento, para os porcos, para onde ele quisesse. Amém? Porque Jesus tem poder e autoridade. Então note aí a loucura e a opressão suportada por aquele homem. Quantos demônios tem nesse homem? Uma legião. A legião era o conjunto de guarnição romana que entrava para massacrar as cidades, né? Para trucidar aquelas revoltas. E as legiões romanas geralmente tinham 6.000 soldados. Então, você pode imaginar a opressão suportada por este homem, a loucura e a opressão suportada por este homem, diferente de Maria Madalena, da qual Jesus expelira 7 demônios, né? Este homem, a situação dele era a mais horrível de todos os relatos bíblicos sobre possessão. Pelo menos 6.000 espíritos malignos em uma só pessoa. Você não ficaria um pouco fora de si se estivesse com tudo isso dentro de você? Então a legião não queria voltar a ser atormentada no abismo, no mundo espiritual de onde eles haviam saído. E também não queria sair daquela região. Então eles foram mais específicos no seu pedido. O que eles pediram? Tem uma manada de porcos lá passando, está vendo, Jesus? Muitos porcos, né? Permite que nós vamos e entremos neles. Eles foram mais específicos agora no que eles queriam. Jesus, porém, os permitira, né? Mas você pensa, Jesus está fazendo a vontade dos demônios então? Não, Jesus está fazendo a sua vontade. Jesus está fazendo a vontade dele mesmo. Jesus os permitiu. Jesus, porém, os permitiu apenas para aumentar a grandeza
do sinal realizado naquela libertação. Amém? Porque, imagine, com 2.000 porcos boiando no lago, as pessoas podiam ter uma ideia do que aquele homem sofreu enquanto estava possuído. Do que o homem sofria aprisionado por espíritos maus. As pessoas não podiam ver o espírito saindo das pessoas, daquele homem, mas podiam notar, né, quão horrível o espetáculo de 2.000 porcos se arrastando e se jogando no mar e morrendo afogados e depois boiando. 2.000. E olhando para aquilo, né, eu tenho que acrescentar o que eu não falei no sermão hoje de manhã lá em Floramar, que Jesus, fazendo isso, ele pregou uma grande peça dos demônios. Porque depois que os porcos estão mortos, os demônios têm que voltar para o abismo. Né? Eles não têm mais onde ficar. Então, está vendo? Jesus também o permitira por causa da relação direta que os judeus podiam associar. Os demônios eram chamados de espíritos imundos. E os porcos eram animais igualmente imundos, mas cultivado em grande quantidade pelos gentios. Então a imundícia dos gentios também seria lavada pelo Messias. Amém? Os homens não podiam ver a legião saindo do que fora e tiveram a legião. Mas todos notariam 2.000 porcos enlouquecidos lançando-se despenhadeiro abaixo. Então Jesus não só expulsou os demônios aqui, mas provou a sua existência e o seu grande poder sobre eles. Existem forças do mal. E o homem pode, pecando e vivendo do jeito que quer, submeter-se a ela. Mas Jesus pode nos libertar, amém? Do pecado e das forças que nos influenciam ao pecado. Então Jesus não só expulsou demônios, mas provou a sua existência e o seu grande poder sobre eles. Os homens do lugar ficaram com tanto medo que pediram o quê? Pediram que Jesus os deixasse, está vendo? Então eles estavam perplexos e confusos com tal poder, com tal milagre, com tal sinal, e talvez temendo também mais prejuízos econômicos. Porque se Jesus pisou lá e já 2.000 porcos estão mortos, né? Bem, se Jesus ficar mais 3 dias, eles não vão ter o que comer nem vender. Então os prejuízos econômicos importam mais do que os benefícios feitos a um homem tão grandemente oprimido. E assim é no mundo, e assim são nas religiões falsas que exploram as pessoas. Os prejuízos econômicos importam mais do que os benefícios feitos a um homem tão grandemente oprimido. Então Jesus, interessante aqui, né? Jesus parece estar atendendo todo mundo hoje, né? Jesus não forçou a sua presença lá. Jesus não forçou a sua presença entre eles e foi saindo. Está vendo? Então se alguém pede que Jesus saia da vida, se alguém pede que Jesus saia da sua vida, cuidado, ele também pode atender, né? Então, agora ao contrário, o homem liberto pediu para ir com Jesus, está vendo? Né? E ele, Jesus, que dantes atendera o rogo da legião e também atendeu ao rogo dos porqueiros do lugar, agora Jesus nega o pedido daquele que em juízo perfeito queria segui-lo. Está vendo? Porque Jesus nunca está fazendo o que o homem quer. Jesus faz o que ele quer, porque ele tem autoridade, amém? É ele quem está no controle da situação. Então, agora imagine, em 10 cidades, Miltinho,
um foi liberto e seria usado como uma estratégia de Jesus para lançar sua semente na cultura grega. E um dia, o mundo grego seria um mundo cristão. Amém? Então os versículos 19 e 20 dizem assim: Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Está vendo? Os versículos 19 e 20 trazem uma mensagem que se tornaria cada vez mais clara na cultura grega. Trazem uma mensagem que se tornaria cada vez mais clara ao mundo romano: Jesus é Deus. Amém? Jesus disse: vai e diz para as pessoas quantas coisas boas o Senhor te fez. E o homem foi e falou de quem? Falou de Jesus. Porque Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é Deus. E essa mensagem ficaria cada vez mais clara para os romanos que liam o livro de Marcos. Então, irmãos, a aplicação. Como parábola, você sabe que todos os milagres de Jesus têm um ensinamento. E como parábola, o milagre pode significar que para as pessoas serem libertas do pecado, elas precisam afogar suas imundícias nas águas do batismo. Amém? Os espíritos imundos entraram nos porcos e os porcos se precipitaram e foram afogados nas águas. Então, para que as pessoas possam ser libertas do pecado, elas precisam afogar suas imundícias nas águas do batismo. Então Jesus transforma nossa loucura em juízo perfeito, nossas vergonhas em vestes decentes, nosso espírito rebelde em homens e mulheres submissos. Sem Jesus, todos nós estamos vivendo nos sepulcros e ferindo-nos a nós mesmos com nossa ignorância e pecado. Então nós precisamos muito que Ele nos domine e nos transforme. Amém? Não podemos ser como os de Decápolis, que preferiram a imundícia dos porcos à pureza do Filho de Deus. Vamos então, transformados por Jesus, cumprir a missão de testemunhar em nossa casa e aos nossos, como Deus tem sido misericordioso conosco. Glória a Deus.